O Quênia é um país situado na parte oriental da África. Parte da população vive no campo. São criadores de gado. E é de lá que eu vou trazer uma história para vocês. De um menino de 11 anos que acabou com o sofrimento de um povo. Vocês querem saber que história é essa? Eu vou contar para vocês. É a história de um menino inventor. Crianças inventoras, nós estamos de olho em vocês. Olá pessoal, eu sou o G de Paula e você está aqui no canal Corre Aqui Garota. Se você chegou aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo e eu fico muito feliz, seja bem-vindo, muito obrigado e obrigado aos novos inscritos. Deixa seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele vai espalhar meu conteúdo para muitas pessoas, para o mundo todo. Maasai é um grupo étnico semi-nômade que vive na região do Quênia e mais ao norte, próximo à Tanzânia. Acho que uma das coisas que mais caracteriza o povo Maasai, entre outras características que o diferem dos outros povos, étnicos principalmente, são as cores dos seus tecidos, das suas vestes. Agora existe uma cor que é a cor oficial dos Maasais, que é a cor vermelha. O Richard Turere é esse menino de 11 anos que vivia com seu pai e sua família junto ao povoado do Maasai. Os meninos dessa idade de 11, 12 anos, já desde muito menino, recebem a incumbência, ou seja, a obrigação de cuidar do gado. E era sempre assim, chegava a noitezinha, ele pegava sua tocha e ia lá no curral para ficar cuidando do gado, para que esses não fossem atacados por leões, por hienas, por leopardos. O povo já estava cansado, tinha ido na prefeitura, tinha ido no governo, pedir ajuda, algum tipo de ajuda, porque era sempre assim. Por mais que cuidasse, os leões sempre atacavam o gado. E a família do Richard já estava levando um prejuízo há muito tempo. Tinha semanas que eles perdiam 9 cabeças de gado. Então o pai do Richard falava: meu filho, tome cuidado, os leões estão atacando. E por mais jovem que ele fosse, ele se sentia responsável. Então quando um leão atacava as vacas do curral do pai dele, ele se sentia muito triste, porque era ele que estava ali cuidando. Porque ali perto onde o Richard morava, existe uma zona de preservação de floresta, que é o Parque Nacional de Nairobi. O que separava a casa da onde morava Richard e sua família dos leões era apenas um rio que separava a comunidade. Então quando as zebras cruzavam o rio, com certeza os leões iam até lá para buscar as zebras, os animais da floresta. Só quando eles não conseguiam pegar as zebras, o que eles pegavam? O gado, as ovelhas. Então o Richard um dia teve uma ideia. Ele resolveu colocar lá um espantalho para cuidar do gado. O leão percebia um dia, 2 dias que aquele parece um homem não se mexia, ali via que era um boneco. Os leões são inteligentes. E o que eles faziam? Atacavam o gado, infelizmente. Até que um dia o Richard resolveu deixar o curral todo escuro, para que assim os leões não vissem nada. O que aconteceu? Os leões atacaram novamente. Por quê? Porque o leão ele sente o cheiro, né? Ele fareja o cheiro do gado. Então não deu muito certo a ideia do Richard. Ele já estava quase desistindo, até que um dia ele teve uma boa ideia. Numa noite, o Richard percebeu que quando ele pegava a lanterna, uma lanterna que ele levava e movimentava a lanterna, os leões não chegavam próximo a ele. Os leões se distanciavam. Quando ele ficava com a lanterna parada, os leões até chegavam próximo. Mas se ele mexia com a lanterna em movimento assim que a luz se movimentava, os leões corriam e corriam muito. Então ele percebeu que os leões ficavam assustados com aquele movimento de luz. Então ele teve uma ideia. Se ele fizesse alguma coisa que movimentasse e deixasse movimentando a luz durante a noite, ele não precisaria ficar acordado. Ele precisava pensar em alguma coisa que fizesse com que o movimento de luz espantasse os leões. Foi aí que o Richard teve uma ideia. Ele fez um desenho, olha só o desenho aqui, olha. Um esboço de um projeto.
Ele já começou a ler um pouco sobre mecânica, embora fosse muito jovem, ele estava lendo alguma coisa já sobre mecânica, interessado por invenções. Foi aí que ele teve uma ideia. Pegou uma hélice de um trator que pudesse movimentar uma parte de uma máquina, um pouco de uma lanterna, uma lâmpada que fizesse movimento. Ele foi experimentando daqui, experimentando dali. Foi no rádio da sua mãe, a dona Verônica, desmontou o rádio, tirou uma peça lá de dentro para pensar em montar alguma coisa. A mãe dele ficou muito brava. Falou: meu filho, o que você está fazendo com o meu rádio? Ele falou: calma, mamãe, eu estou fazendo um invento aqui. E era uma invenção, pois era ali. Ele inventa daqui, emenda um fiozinho aqui, coloca uma luz lá que movimenta, ele consegue fazer a movimentação da lâmpada e ele cria um invento extraordinário. Foi então que o Richard cria uma máquina, cria um instrumento que movimentava-se sozinho com a luz do sol, com a energia solar. Ele acaba de criar um invento que mudaria a história da comunidade. Ele, um jovem de apenas 11 anos, com um invento tão especial, que fez tanto sucesso na comunidade, não demorou muito e chegou a notícia na capital. E então as pessoas convidaram o Richard para falar sobre como funcionava o seu projeto, explicar como funcionava, e as pessoas ficaram tão encantadas com tudo aquilo. Como que poderia um menino tão jovem criar um projeto que deu tão certo? Que resolveram dar uma bolsa de estudos para ele. Então o Richard Turere passou a estudar na capital, numa escola, uma das melhores escolas do país. A invenção de Richard mudou a vida dele de muitas maneiras. Ele conseguiu então uma bolsa de estudos em uma escola de prestígio em Nairobi e foi convidado a conhecer Jack Ma, o fundador do mega site de vendas chinês Alibaba. O Richard hoje é um exemplo para jovens do mundo todo. Ele costuma viajar para vários países do mundo dando palestras, explicando sobre a sua ideia, sobre a sua invenção e influenciando pessoas. Talvez um dos pontos altos em que Richard foi homenageado foi numa TED, quando ele foi convidado para explicar o seu projeto. A TED é uma espécie de convenção que acontece onde jovens levam seus projetos inovadores, suas invenções que causam um impacto positivo dentro das suas comunidades. O Richard Turere hoje está com 22 anos, continua viajando muito, acabou recentemente sua universidade, continua levando seus projetos, tem planos para o futuro, é um jovem sonhador, assim como jovens do mundo todo. E então, o projeto Lions Light foi um projeto que deu visibilidade a um menino de 11 anos com uma ideia genial. É uma ideia simples, mas se não fosse um menino, talvez nunca ninguém tinha pensado. Então, parabéns, Richard Turere. Was going to change everything. Well, 13-year-old Richard Turere Richard Turere tillhör Maasai-folket som är Richard Turere. Richard Turere, inventor. Welcome to the JSO interview. Thank you. Bom, pessoal, então essa foi a história do Richard Turere, um menino inventor. Então, se você tem ideias, se você conhece alguém que tem ideias, por favor, incentive essas pessoas a mostrar as suas ideias. Quem sabe a história dessa pessoa, o invento dessa pessoa, vai mudar a história de toda uma população. Obrigado por você ficar até aqui. Não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau! Good.